Graça e paz, queridos da Igreja Batista Peniel, e a todos vocês que nos assistem nesse momento. Nós vamos dar início a mais um culto, a mais uma celebração ao nosso Deus. E eu convido você a abrir sua Bíblia nesse momento, lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 15 também. João 15, 15. Diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Aqui Jesus falando aos seus discípulos que já não os chama de servos, mas os chama de amigos. E ainda hoje nós temos essa oportunidade de ser amigos do nosso Senhor, de caminhar com Ele, de entender e receber aquilo que Ele tem para nós, o seu desejo, a sua vontade, a sua obra poderosa nas nossas vidas. Tudo isso Ele nos fala, Ele nos revela a partir do momento que nós entregamos o nosso ser a Ele, a partir do momento que nós oramos, lemos a palavra dele, cultuamos a ele juntamente com os nossos irmãos. Ele fala conosco, ele caminha ao nosso lado, ele é sim o nosso amigo. Isso só depende de cada um de nós. E eu convido você a orar nesse momento, a clamar ao Senhor, e que se você ainda não tem caminhado com Jesus, se você ainda não entregou a sua vida para Ele, ou se você está afastado ou por algum motivo não tem caminhado com Jesus, não tem permitido que Ele faça a obra dele na sua vida, que Ele use a sua vida para engrandecimento do nome dele, para crescimento do reino, eu te convido a orar agora onde você estiver. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de te louvar, de te adorar, de cultuar o teu santo nome, Senhor. Assim como o Senhor chamou os seus discípulos de amigos, nós também, ó Deus, desejamos a cada dia ser seus amigos, caminhar com o Senhor e ouvir a tua voz e ter o Senhor todos os dias falando aos nossos corações e nos guiando no caminho que devemos andar, Pai. Obrigada, Senhor, porque a tua mão poderosa está diariamente estendida sobre as nossas vidas, nos guardando, nos livrando de todo mal, nos mostrando o que devemos fazer, o que devemos falar, nos dando forças, ó Deus. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, pelo sacrifício na cruz do Calvário, pelo Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. E que nessa noite, que nesse momento, ó Deus, nesse culto, haja restauração de vidas, ó Pai, haja reconciliação de vidas com Jesus Cristo, com o Senhor, que haja mudança de vida, Pai, que haja salvação no nome de Jesus, através do poder do sangue de Jesus Cristo. Obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos mais uma vez, mesmo que cada um nas suas casas, mas através da tua presença nós estamos juntos, através da oração, através do louvor, através, ó Deus, da tua presença, da tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Louvado seja o teu nome, Senhor. Recebe o nosso culto nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor agora com aquela canção que diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, do que caminhar na sua luz, do que ser instrumento nas mãos dele para abençoar a vida de outras pessoas, para abençoar o reino do Senhor. Amém? Então cante conosco, louve o Senhor conosco nesse momento. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração,
caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno és de receber todo louvor. Todo louvor, recebe hoje. Todo louvor, todo louvor, todo louvor. Paz, igreja. Esse momento é o momento da oração da família. E você que está assistindo esse culto, junte-se aí a sua família e vamos orar. Amém? Senhor Deus, Pai querido, neste momento, Senhor, quero colocar, ó Deus, diante do teu altar todas as famílias, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, com a tua mão poderosa, Senhor, visitar, ó Deus, essas famílias, ó Pai, que perdeu algum ente querido, que estão passando, ó Deus, por alguma dificuldade, Senhor. Que diante dessa pandemia, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, consolar, ó Pai, e confortar o coração desses familiares, ó Deus. Eu também quero colocar diante do teu altar, Senhor, a família dos meus patrões, ó Pai, que perderam 3 pessoas, ó Pai, no período de 20 dias, ó Deus.
Que o Senhor possa confortar, consolar esses corações, ó Deus, que o Senhor possa levar esperança para eles, ó Pai, porque foi uma perda muito grande, ó Deus. E que o Senhor possa consolar, ó Pai, e que a cada dia, ó Deus, eles possam sentir alegria, ó Deus, novamente, ó Pai. E que o Senhor também possa confortar, ó Pai, o coração de quem neste momento perdeu seu emprego, um pai de família que está passando por necessidade, ó Pai, por problemas financeiros, ó Deus, as pessoas que precisam pagar o seu aluguel e que estão afastados do trabalho, que foi reduzidos os salários, ó Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, estar suprindo a necessidade de cada um, porque o Senhor conhece, ó Pai, o coração, e o Senhor também conhece a necessidade de cada pessoa, Deus, que neste momento o Senhor possa estar, ó Pai, operando na vida dessas pessoas, ó Deus, indo visitar os leitos, ó Pai, de hospitais, ó Pai, com pessoas que estão entubadas, ó Deus, que estão desenganadas já, ó Senhor, que o Senhor possa estar indo, ó Pai, indo de encontro a essas pessoas, ó Deus, levando esperança aos familiares, ó Pai, que eles possam ter fé, buscar em Ti, Senhor, a cura, ó Pai, porque o Senhor é o Deus todo-poderoso, Senhor, o Senhor é um Deus fiel, que nós possamos contar, ó Pai, que nós possamos dobrar os nossos joelhos, ó Deus, orar e pedir a Ti, Senhor, porque o Senhor vem com a providência, ó Pai. Eu creio nisso, Senhor, em nome de Jesus. E eu, Deus, te agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado da minha família, o Senhor tem livrado, ó Deus, de todo o mal, Senhor. O meu filho, ó Pai, que todos os dias tem que sair para trabalhar, ele não pôde ficar em casa, Senhor, mas o Senhor tem guardado a vida dele, ó Pai. Muito obrigada, Deus, pela vida também da minha nora, que o Senhor tem cuidado dela a cada dia, que também tem saído, pego transporte público, o Senhor tem cuidado deles, ó Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, ó Pai, o Senhor cuida dos teus filhos, ó Deus, muito obrigada por isso, porque nada faltou na minha casa e o Senhor tem colocado desejo nos nossos corações de ajudar o próximo, ó Pai, de estar perto da medida do possível, daqueles que necessitam e ajudar eles, ó Pai, e eu te agradeço por isso, Senhor. Muito obrigado também pelo cuidado que o Senhor tem tido com a minha mãe, Senhor, muito obrigado, ó Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, te agradeço pela vida dos meus irmãos, da Peniel, Senhor, porque o Senhor também tem cuidado dos familiares, ó Pai, da casa deles, ó Deus, o Senhor tem guardado, ó Pai, e que nada falte, Senhor, que o Senhor possa cuidar e suprir a necessidade de cada um, Senhor, é isso que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigada por tudo, e que isso passe, ó Deus, que nós possamos, de alguma maneira, no meio de tanta dificuldade, que nós possamos, ó Pai, aprender alguma coisa, ó Pai, que nós possamos tirar alguma lição, algum aproveito bom disso tudo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigada por tudo, essa é a minha oração de hoje, em nome de Jesus, amém, 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 igreja, fiquem com Deus. Olá, estou aqui para dar um recado. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado graça de estarmos contribuindo financeiramente e também através de doações de mantimentos, produtos de limpeza, higiene pessoal, roupas, sapato, que eu costumo falar o que Deus colocar no teu coração. Graças a Deus, o Senhor tem usado nossas vidas para abençoar o ministério da Cristolândia, da Boa, em Osasco. E dessas pessoas que estão ali internas, existem também o envio eles abrem as portas para as pessoas em situação de rua tomarem um banho, trocarem de roupa, se alimentarem, levam alimento até as pessoas que estão em situação de rua, de vulnerabilidade, né? Eu queria orientar o seguinte: neste momento que nós não estamos nos reunindo como igreja, não temos como ofertar ali na casa do Senhor,
mas nós continuamos ofertando por amor ao Senhor, a obra do Senhor, e dizimando, né? Porque aqueles que são do Senhor sabem da importância dos dízimos e das ofertas alçadas. Eu quero orientar o seguinte: nos terceiros domingos, toda oferta que entra na igreja, ofertas é para a missão Cristolândia. Se você colocar diretamente na conta da Cristolândia, que nós colocamos aqui embaixo o número da conta, ou pode nos procurar para saber direitinho qual é o número da conta, CNPJ, tudo direitinho, eu espero que esteja tudo aí anotadinho. Quando você fizer o seu depósito, sua transferência, nesse tempo de pandemia que a gente não consegue ofertar na casa do Senhor, você tira uma cópia da sua oferta e envia o Zé Antônio também, que eles também estão juntos, ele e a irmã Laura também nessa obra. Então você mande essa cópia para que nós tenhamos também um relatório, né, de prestação para enviarmos a missão Cristolândia, que nós sempre fizemos isso. E também prestação de contas para a igreja. E você que quer enviar sua oferta, seu dízimo para a Igreja Batista Peniel, a conta corrente também está aí, é no Bradesco. Que quando você fizer isso, também para o maior controle da tesouraria, por gentileza, se você puder tirar uma foto também e encaminhar para a Sônia, que ela é a tesoureira da igreja, para o controle dela, tá bom? E o controle também da igreja, né? A nossa igreja, graças a Deus, é transparente nessa área. Quem quiser saber todo o fluxo, porque nós temos compromissos, né? Está ali disponível, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus prospere os seus caminhos, cada um que ofertar, que faça realmente com amor, com o coração, porque Deus ama o que dá com alegria, amém? Seja dizimista, seja ofertante, o único que vai ter retorno de realmente uma vida próspera e abençoada, porque é promessa do Senhor, é promessa, é você, amém? O Senhor honra a sua palavra. Deus te abençoe. Boa noite, graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Peniel, amigos, companheiros que estão conosco essa noite de alguma maneira, ou em algum lugar deste mundo, né? Porque nós temos enviado para os nossos parentes que moram em outros países, amigos, que vocês possam estar sendo alcançados pelo Senhor com a maravilhosa graça dele. E eu quero hoje, essa noite, compartilhar com vocês uma palavra. Nós sempre oramos buscando a direção do Senhor para aquilo que Ele deseja falar com a nossa igreja. Primeiro, o Senhor fala conosco, né? Não adianta a gente entregar uma coisa que o Senhor não falou primeiro ao nosso coração. Então, à medida que nós buscamos ao Senhor, o Senhor vai colocando a palavra que mais nos toca e que certamente tocará a cada um essa noite, em nome de Jesus. Toda vez que eu leio esse texto, eu sempre me comovo com ele, sempre me toca profundamente. É muito conhecido, não somente no meio cristão, mas várias pessoas já ouviram essa parábola de alguma maneira. E essa noite nós vamos meditar um pouquinho nela. Não é necessariamente uma pregação, um sermão, mas uma reflexão num texto maravilhoso da Palavra de Deus, que se encontra em Lucas, capítulo 15, dos versos 11 até o 32. É um pouquinho longo o texto, mas vale a pena nós lermos todo ele. Mas antes eu quero orar. Como sempre nós fazemos, buscando o nosso Deus em oração, para que o Espírito Santo de Deus possa estar ministrando ao seu coração, além do que for falado, além do que for nada como a palavra de Deus,
que ela possa penetrar profundamente na sua alma, no seu espírito, neste momento, que você esteja com os ouvidos atentos para que o Senhor vai falar com você. E principalmente que você acate essa palavra e que você deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração e que você possa se colocar diante do Senhor com humildade, quebrantamento, buscando a Ele, que com certeza Ele está de braços abertos para te receber, para restaurar tua vida, teu casamento, tuas finanças, tua saúde, seja o que for que você hoje está passando de tribulação, o Senhor está pronto a estender a sua mão sobre você, tirando toda a dor, toda a angústia, em nome de Jesus. Eu creio. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão maravilhoso em que estamos agora reunidos como igreja através desse recurso, Senhor, da internet, através desse culto online. Mas eu creio, ó Deus, que para ti não há distância, não há tempo. O Senhor age de maneira maravilhosa e surpreendente, Pai, que nós nem imaginamos, Pai. Por isso eu creio que essa é uma ferramenta nesse tempo que o Senhor tem nos dado, Senhor, para anunciar a tua palavra, para, ó Deus, sermos usados como instrumentos do Senhor, para que vidas possam, Senhor, ser tocadas pelo teu Espírito Santo. Pai, que essa noite seja uma noite de libertação, que essa noite seja uma noite de restauração, que essa noite seja uma noite de encontro verdadeiro com o Senhor, ó Pai. Eu não sei, Senhor, o que se passa no coração de cada um que está ouvindo esta mensagem nesse momento, mas Tu sabes, cada um que irá ouvir essa mensagem, Pai, Tu sabes a necessidade de cada um. Por isso, Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia de mim, usa minha vida com graça, com sabedoria, vinda do alto, Pai, que eu preciso de Ti, Senhor. Usa minha vida como instrumento nas Tuas mãos, para que, ó Deus, nós possamos ser fortalecidos na nossa fé, ser renovados, Senhor, no nosso ânimo. Senhor, visita os nossos irmãos que estão passando por grandes lutas nesse momento. Senhor, eu quero citar os nomes, ó Pai, do irmão Jair, que está internado. Senhor, que o Senhor coloque Tua mão de poder sobre a vida do Teu filho, Pai. Ô, Senhor, cerca ele com a Tua presença gloriosa. Abençoa a irmã Gislene e toda a sua família, Pai. Que eles possam estar sendo confortados, estar sendo renovados pelo Senhor nesse momento, Pai. Confiando no Senhor. Ó Deus, eu oro pela irmã Efigênia também, Senhor, que está com problema, Senhor, de saúde muito sério. Que o Senhor coloque Tua mão de poder sobre a Tua filha, Pai. Oramos por toda a sua família, o irmão Peixoto, Senhor, seus irmãos, cada um, ó Pai, e que o Senhor possa operar grandemente na vida desses Teus filhos, Pai. Ó Deus, eu coloco cada vida cada vida diante do Teu altar, Pai, e que o Senhor esteja abençoando, Senhor, em nome de Jesus, suprindo cada um em suas necessidades. Ó Deus querido, fala conosco. Mais uma vez eu te peço, Senhor, dá-nos luz sobre a Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe no meio da Tua igreja, no meio de cada um, Senhor, de cada família, Pai, restaurando, libertando, curando, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos ler a palavra de Deus, que se encontra em Lucas, capítulo 15, dos versos 11 a 32. Diz assim a palavra de Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles e a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome,
e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Glória a Deus. É um texto muito conhecido, como eu falei, da palavra de Deus, porém que nos traz grandes lições. Primeira coisa, né? Eu quero dizer que a palavra pródigo, o que significa a palavra pródigo? A palavra pródigo significa aquele que dissipa seus bens, o que gasta mais que é necessário, gastador, esbanjador. Mas também tem um outro significado bom, esse é o significado ruim, né, da palavra pródigo. Mas o significado, ela pode ser também usada para a pessoa generosa, liberal, que é abundante distribuir, ou seja, uma pessoa que não retém aquilo só para si, mas ele gosta de ajudar as pessoas. Então, tem essas duas significados. Mas nesse texto, a palavra pródigo, nesse sentido, para esse filho mais novo, é o primeiro significado, que é o esbanjador, o gastador, o desperdiçador. Nós vemos que esse pai, ele era rico, ele tinha posses e ele tinha 2 filhos. Com certeza amava os 2 igualmente, mas o mais novo, ele não era feliz ali na casa do pai. Ele queria ser livre. Alguma coisa o sufocava lá dentro. Ele queria conhecer o mundo, ele queria ter as suas experiências. E ele chegou para o pai e falou: pai, eu quero a minha parte na herança. Nós sabemos que herança é, na verdade, dividida comumente depois da morte. Porém, esse filho não queria esperar o pai morrer, não. Ele queria já a sua parte naquele momento. O pai poderia falar: que isso, filho, né? Você tá louco? O que é isso? Espera eu morrer primeiro, depois você vê o que você faz. Não, mas o pai, ele respeitou aquele pedido do filho. É isso que você quer? Tá bom.
O pai foi, certamente teve que vender alguns bens, teve que fazer as contas de toda os seus bens, todo o seu patrimônio, para poder dividir em 3 partes, porque ele estava vivo, né? E tinha os 2. Enfim, chegou um resultado daquela quantia e entregou para o filho. Eu não sei se ele sabia que o filho estava com a intenção de ir embora, porque o filho não falou que ele ia embora, ele falou só que ele queria a parte dele na herança. Mas, no versículo 13, que diz que poucos dias depois, ele juntou tudo aquilo e partiu para uma terra distante. Foi morar bem longe da casa do pai. Foi para bem longe mesmo. Não queria mais ter contato nenhum com a sua família. Ele estava com dinheiro, estava com seus sonhos, com as suas fantasias, suas ilusões, e ele queria gastar aquele dinheiro conforme bem lhe parecesse. E ele foi para uma terra distante. Chegando lá, ele teve os amigos dele, teve as pessoas, porque dinheiro atrai amizades. Dinheiro atrai pessoas, mas ele não compra uma família, ele não compra saúde, ele não compra amor. E muitas vezes o dinheiro atrai pessoas interesseiras. Somente quando você tem alguma coisa, as pessoas se aproximam de você. Mas uma das lições que a gente pode ter aqui nesse texto é que esse filho não valorizou os bens que ele tinha na sua mão, aquele dinheiro. Ele não deu valor para aquilo. Ele não respeitou o dinheiro. E a Bíblia fala que ele gastou tudo. Ele foi para uma terra distante, ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, ele comprou o que ele quis, ele deu festas que ele quis, ele usou seu dinheiro para bem servir aos seus desejos de um moço, né? E ele nunca pensou em guardar um pouco desse dinheiro, ou mesmo poupar, que seja, pensando no futuro, não. E sabe uma lição que traz aqui, queridos? É uma coisa que eu sempre ouvi isso e é verdade. Tudo que vem fácil, vai fácil. Nós vemos pessoas que ganharam na loteria muito dinheiro e hoje estão sem nada. Nós vemos pessoas que viveram dias onde ganharam muito dinheiro de uma maneira até fácil e não se preocuparam com o dia de amanhã. E foram gastando. Do jeito que vinha, vai. E aí aconteceu que esse filho gastou tudo, ficou sem nada. Cadê os amigos? Cadê as pessoas? Ninguém. E veio uma fome sobre aquele lugar. Veio uma fome. Essa atitude do filho de querer sair de casa, de querer a sua parte, mostra o quanto ele tinha um coração egoísta, que se preocupava somente consigo mesmo. Ele não estava nem aí para os sentimentos do pai. Ele não estava nem aí se o pai ia sofrer ou não com a ausência dele. Ele pensou só em si. E com certeza gastou esse dinheiro querendo trazer prazer somente para si. Aí chegou a fome naquele lugar. E aí quando chegou a fome, aí o sapato apertou, o calo apertou. E ele que nunca tinha trabalhado, a não ser na fazenda do pai, se é que trabalhou, né? Ele que... Porque mais tarde a gente vê que ele falou, trata-me como um dos seus empregados, então porque o pai tinha muitos empregados, talvez ele não tinha uma vida muito dura, ele apenas comandava algumas coisas, vai saber. Mas ele nunca tinha pego no pesado mesmo.
nunca tinha lutado por um centavo. E aí, de repente, ele se viu numa situação dificílima, onde, por ele não ter experiência nenhuma na vida profissional, ele foi apacentar porcos. Quando Jesus falou essa parábola, Jesus estava falando para, se nós vemos lá no comecinho do texto aqui, ó, capítulo 15, fala os publicanos e os pecadores, pessoas rejeitadas da sociedade que estavam ali perto de Jesus. E quando ele falou que o filho foi ali para apacentar porcos, Jesus usou justamente isso, porque naquela época os rabinos consideravam as pessoas que cuidavam de porcos como amaldiçoados. Ou seja, ele chegou a exercer uma profissão que era amaldiçoada. Era uma profissão onde não tinha valor nenhum. E ele foi apacentar aqueles porcos. E ele teve fome. Ele passou muita fome. As pessoas falam assim, o filho pródigo, ele comia as bolotas dos porcos. Quem disse que ele comia? A palavra não diz que ele comia. A palavra diz aqui, ó, que ele desejava, versículo 16, encher o seu estômago com as bolotas dos porcos. Ele queria comer aquilo. Mas, olha que fala, ele desejava as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele estava passando muita necessidade. Ele estava passando... eu acho que ele nunca pensou na vida dele que ele iria passar por uma situação dessa, quando ele saiu da casa do pai cheio de dinheiro. Imagina o quanto que ele deve ter comido bem, como ele deve ter gastado bem nas suas festas, na sua vida fácil. Só que agora ninguém dava nada para ele, nada. E quando ele via aqueles porcos comendo aquelas bolotas, ele desejava comer aquilo. Imagina. E foi nessa situação, nesse momento, que a palavra de Deus diz que ele caiu em si. Sabe, muitas vezes as pessoas têm tudo, mas não dão valor. Tem uma família, tem seus pais, tem seus irmãos, mas dentro dela, ela mesmo não está bem e ela tende a achar que ela não é feliz porque ela não nasceu na família certa, porque ela não tem os pais que ela desejaria que na sua mente seriam os melhores e ela não vê a bênção que está cercando ela. Às vezes num casamento, o marido não valoriza a esposa, só vê defeitos nela. Porque você é isso ou aquilo e não consegue enxergar virtudes. Mas sabe por quê? Porque ele mesmo não está bem. Ele está amargurado. A mulher que tem tudo, tem seu lar, tem seu esposo, mas na primeira oportunidade gosta de humilhar ele perto das pessoas, gosta de desfazer dele, não valoriza seu marido. Quantas vezes a gente vê isso no nosso meio, em pessoas que nos cercam? E muitas vezes a gente pensa, nossa, essa mulher não sabe nem o que ela tá, né? Se esse homem tem os seus valores, ele tem o seu lado bom. Muitas vezes nós não vemos as coisas boas que estão ao nosso lado, mas sabe por quê? Porque nós mesmos não estamos bem. Esse filho mais novo, ele não estava bem consigo mesmo. E ele procurava fora da casa do pai, ele procurava no dinheiro, na posição, nos bens, ele procurava suprir aquela necessidade que ele tinha dentro, que ele nem sabia o que era. Só que nesse momento, quando ele se viu sem nada, aí aquela frase, né? Eu era feliz e não sabia. Quantas vezes as pessoas, depois que perdem seu cônjuge, sua família,
depois que saem da casa dos seus pais, ou não, até às vezes quando morre o pai ou a mãe, aí que vai dar valor. Puxa, minha mãe fazia isso pra mim, minha mãe era isso, minha mãe era aquilo. Você já percebeu que todo mundo depois que morre vira bonzinho? Vira santo, né? Às vezes eu não gosto nem de muito velório, porque você sabe que aquele filho foi rebelde, aquele filho maltratou, humilhou, pisou, e quando tá ali o corpo do pai ou da mãe, se descabela, se desespera, passa mal. Geralmente as pessoas que mais ficam assim são aquelas que mais têm dívida com aquela pessoa que está agora com o corpo inerte. Por quê? Porque não valorizaram enquanto tinha vida. Nós devemos aprender a nos contentarmos com o que temos, a agradecermos pela nossa família, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos. Você tem agradecido pela sua família? Ou você só tem reclamado? Você só tem menosprezado? Tá certo, tem pessoas que são difíceis mesmo, mas nesse momento nós temos que orar por elas. E olha, eu quero dizer uma coisa para você. Conta-se a história de uma mulher que ela chegou lá para um sábio e falou para ele assim: eu quero matar meu marido e tal, né? Aí o sábio pegou e falou assim: tá aqui, ó. Deu um pozinho lá para ela. Você vai matar ele aos poucos, ninguém vai desconfiar. Você vai colocar cada dia um pouquinho desse pó na comida, ele vai comendo e aos poucos ele vai morrendo. Mas para ele não desconfiar, você tem que tratá-lo muito bem. E a mulher foi e fez aquilo. Colocava um pouquinho do pó, né, na comida, ele ia comendo, mas tratava ele bem, tratava ele, fazia ele se sentir feliz. E cada dia ela ia colocando pozinho ali, e cada dia ela ia tratando ele bem. E o que aconteceu? Aquele esposo começou a tratá-la bem, começou a valorizá-la. E aí ela chegou correndo pro sábio e falou assim: eu não quero mais matar meu marido, o que eu faço agora? Eu tô dando pozinho pra ele, mas não quero mais, porque agora ele tá tão maravilhoso comigo, ele tá tão bem comigo, o que eu faço pra ele não morrer? Aí o sábio deu risada e falou assim: teu marido não vai morrer. Na verdade, esse pó não serve pra nada. A única coisa que eu queria que você percebesse era isso. Muitas vezes, nós é que precisamos mudar nossas atitudes para que o outro mude as dele. E é verdade. Mas, enfim, nós temos que valorizar aquelas pessoas que estão do nosso lado. E esse filho só valorizou na hora que ele estava na pior situação possível, na mais humilhante. E aí, o que a palavra nos diz aqui? Olha só. Versículo 17. Na minha versão fala assim: tornando em si. Mas tem algumas traduções que falam caindo em si. É a mesma coisa de falar assim: nossa, de repente abriu os olhos. Sabe? A gente vê que até então esse filho, ele nunca tinha valorizado nada daquilo. Ele nunca tinha percebido o quanto ele era feliz na casa do pai, o quanto ele tinha tudo. Mas de repente, passando pela tribulação, por aquela angústia, as escamas dos olhos caíram e ele recobrou o senso, ele recobrou o juízo. E ele pensou: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Aí ele tem uma ideia, aí ele faz um desenho na cabeça dele. Já sei o que eu vou fazer. Levantar-me-ei, vou me levantar, vou voltar para o meu pai e ensaiou um discurso muito bonito. Pai, eu pequei contra o céu, pequei perante o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, eu quero apenas que o Senhor me faça como um empregado do Senhor. Eu quero ser um empregado, Pai. Eu sei que não tem mais o direito de ser chamado seu filho. Eu já peguei minha parte na herança, eu já gastei tudo.
Eu não te valorizei, pai, mas hoje eu estou aqui de volta para ser como um dos teus empregados. Sabe por quê? Porque ele queria pelo menos ter pão para comer. E ele teve aquela ideia e ele tomou uma atitude e ele foi para o pai. Ele reconheceu o seu erro. E o que teve de profundo naquele filho? A transformação dele. A dor, a necessidade gerou dentro dele um amadurecimento. Ele foi transformado da maneira que ele pensava para ver a realidade que ele tinha deixado para trás. E ele passou a valorizar tudo aquilo que ele tinha antes, e inclusive o pão dos empregados. Aí nós vemos a figura do pai. Queridos, o pai, ele sabia que um dia, mais cedo ou mais tarde, aquele filho iria voltar. Por quê? Porque ele sabia, porque volta e meia ele estava ali no caminho, olhando para o horizonte, esperando o retorno daquele filho, esperando aquele filho voltar. Será que o pai ouviu o que aconteceu com o filho? Não sei. Ele estava num lugar distante. Eu não sei se alguém chegou trazendo notícias do filho, mas ele nunca foi atrás do filho. Ele esperou o filho voltar. Nós temos que esperar as pessoas caírem em si muitas vezes. Às vezes a gente quer ajudar as pessoas, mas não é dando o que ela quer que nós vamos ajudar. Embora o pai tenha feito isso, ele sabia que aquilo não ia resolver o problema do filho, que o problema do filho estava muito mais profundo. Mas o pai permitiu tudo aquilo, porque ele sabia que a experiência da vida é que iria ensinar aquele filho. É como uma borboleta, né? Vocês já viram aquela ilustração da borboleta? Que uma pessoa viu a borboleta saindo do casulo e ela foi observando aquilo dia a dia e ela foi vendo que a borboleta só tinha um fiozinho para se desfazer do casulo, só um fiozinho de nada. E ela não conseguia voar ainda, ela não conseguia bater as suas asas, embora ela já fosse tão linda ali, mas ela ainda caminhava, arrastando o casulo com dificuldade. E a pessoa observando aquilo falou, vou ajudar essa borboleta. Foi lá, pegou uma tesoura e cortou aquele fio tão insignificante. Mal sabia ela que a sua ajuda fez com que aquela borboleta nunca voasse. Nunca. Para sua surpresa, aquela borboleta passou a vida se arrastando e nunca alçou o voo, porque aquele fiozinho fazia parte da sua metamorfose. Às vezes nós queremos ajudar as pessoas, mas muitas vezes nós estamos atrapalhando o crescimento dela. E o pai sabia que esse filho precisaria ser tratado e não seria por ele. Mas ele sabia que esse filho ia ser tratado, que ele ia voltar. E chegou o grande dia onde ele viu aquele filho de longe. E até a história nos diz que para os anciãos era uma vergonha sair correndo. Eles sempre andavam mais devagar, mas aquele pai não se importou com as normas sociais e saiu correndo atrás daquele filho e abraçou aquele filho e beijou com certeza. E o filho foi falando o discurso, pai, eu pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, olha, para tudo, olha, traz uma roupa nova pro meu filho, aquele anel lá que tá guardado, traz aqui pro meu filho, traz as sandálias, vamos pôr as sandálias, não vou entrar no mérito do que representa cada um, que já tem algumas mensagens que falam a respeito do que significa o anel, a sandália, a roupa, enfim. Mas o pai tinha tudo preparado para a volta do filho. E ele abraça aquele filho e o filho não tem tempo nem de dizer a parte final do discurso que era: me faz como um dos seus empregados. O pai nem ouviu isso porque jamais o pai faria aquilo. Era o filho amado que estava voltando. Era o filho querido que estava transformado, que estava arrependido, que estava chegando para o pai
E o pai o recebeu com muita alegria. Queridos, só quem já passou por uma experiência dessa sabe o que é ter o filho de volta para casa. Aqui em casa nós passamos por isso, com a nossa menor, a Luciana. A Luciana sempre foi uma menina muito inteligente, muito sonhadora, e ela achando que fora da casa dos pais ela ia ser feliz, ela ia ter a vida que ela queria. E a Luciana nos deixou. A Igreja Batista Peniel acompanhou tudo isso de perto, nosso sofrimento. Talvez até nós fomos muito julgados como pastores. Olha aí, tá pregando? Cadê a filha dele? Tá lá? Saiu de casa? Né? Vai saber, não sei. Mas só Deus sabia o que estava dentro do nosso coração. Quantas vezes eu chegava e orava ali na caminha dela: Senhor, guarda minha filha onde ela estiver. Senhor, traz de volta minha filha. Glória a Deus. Passou-se um período. Não foi dias, não foi meses. Foram alguns anos. Mas o Senhor trouxe a Luciana de volta. Glória a Deus. Mas o que mais alegra o meu coração de mãe é ver a minha filha com o temor do Senhor, servindo a Deus com alegria. E tudo que ela faz com muito amor e dedicação na obra do Senhor. Ela sofreu, padeceu, mas o Senhor a honrou com a volta dela, né? Hoje a gente vê que a Luciana tem uma profissão, ela se formou, né? Hoje ela é advogada, ela trabalha na área dela, né? Ela sofreu algumas coisas, mas o Senhor tem trabalhado na vida da Luciana. E muita coisa ainda irá acontecer. Então, queridos, eu me vejo no lugar desse pai. E muitos pais talvez nem queiram imaginar o seu filho saindo de casa. Mas, queridos, como é bom você ver o agir de Deus. Como é bom saber que o amor de um pai, de uma mãe, é tão grande a ponto de não ver, de não levar em consideração o tempo que esteve afastado, que esteve longe. Assim o nosso Deus faz conosco. Ele nos espera sempre de braços abertos. Não importa o que você fez, não importa que caminho você tomou, o Senhor te quer de volta. O Senhor quer você de volta para a casa do Pai. O Senhor quer te abraçar, o Senhor quer te fazer uma festa para você. Mas desde que você se arrependa dos seus pecados, desde que você se arrependa, que você volte com o coração contrito para Ele. Ele está esperando, Ele não leva o tempo da nossa ignorância em consideração. Oh, glória a Deus! E o filho mais velho, quando vê aquilo, quando vê aquela festa, ele poderia se alegrar, mas ele não se alegrou. Ele falou: o que está acontecendo aí na casa do meu pai? A casa do meu pai estava sempre triste, vazia, e agora está tendo essa festa, o que está acontecendo? Ele chega e pergunta para os empregados: o que está acontecendo aí? Aí, sabe o que é? Olha a notícia maravilhosa. Sabe seu irmão? Seu irmão voltou para casa. Ai, quantos anos, quanto tempo passou, e seu pai está muito feliz. Aí seu pai resolveu dar uma festa, mandou a gente preparar aquele novilho cevado para essa festa. O filho se indignou, se irou, não quis entrar dentro de casa, não entrou, não quis participar daquela festa. Ele se sentiu injustiçado. Aí chega o pai e fala: filho, entra. Ele rogou: por favor, entra. Vem se alegrar conosco. Aí ele pega e responde para o pai no versículo 29. Eu te sirvo há tantos anos. O Senhor nunca deixou eu fazer uma festa para os meus amigos. Nunca me deu um cabrito para mim celebrar com eles. E vindo esse seu filho aí, ó,
nem falou meu irmão, falou seu filho, que desperdiçou seus bens, pegou a sua parte na herança, o seu dinheiro em vida e desperdiçou tudo. O Senhor mata um bezerro cevado? Pai, o senhor acha isso certo? O senhor acha isso justo? Olha, eu aqui com o Senhor todo esse tempo. Não, ele não estava com o pai durante todo o tempo. Ele estava ali também com seu egoísmo, só que ele nunca teve coragem de sair. E o pai fala para ele, filho, olha só, filho, você tem aqui, você está na minha casa, você tem tudo, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Oh, meu filho, você não sabe usufruir da minha presença. Você não sabe usufruir daquilo que você tem aqui na sua casa. E ainda ele fala, eu nunca transgredi um mandamento. E ppp, popopó, se justificando. E aí ele fala assim, filho, era justo nos alegrarmos. Sabe por quê? Porque seu irmão estava morto. Ele achou que estava vivo, mas ele estava morto. E agora ele reviveu. Ele estava perdido. E agora ele foi achado. Filho, você é meu filho. Você sempre esteve aqui. Tudo que é meu é teu. Querido, o que nos mostra também essa parte do filho mais velho? Que muitas vezes nós que estamos nos caminhos do Senhor, às vezes a gente se indigna alguma coisa dentro da casa de Deus, dentro da presença do Senhor, achando que somos merecedores de grandes coisas, que somos merecedores de elogios, que somos merecedores de tantas coisinhas. Há muitos filhos mais velhos dentro da casa do Pai que não conseguem enxergar que tudo que tem ali é do Pai e que tem todas as bênçãos ali nas suas mãos. Olha, eu sei que tem muita gente ouvindo essa pregação, muita gente ouvindo essa palavra e está se vendo nesse texto. E quando Jesus fez essa parábola, proferiu essa parábola, ele sabia que ia alcançar o coração de cada um que estivesse ouvindo. Ou você se coloca na posição do pai, ou você se coloca na posição do filho mais novo, ou você se coloca na posição do filho mais velho. Mas o que Jesus queria mostrar, que o Pai está ali todo o tempo. Se nós que permanecemos sempre na casa do Pai não estamos usufruindo das coisas do Senhor, é porque o problema não está no Pai, não está na casa do Pai, está em nós. É aquilo que eu falei lá no começo. O filho mais velho não conseguia enxergar que o problema estava com ele e não na decisão do que o pai teve de fazer aquela festa para o filho. Ele poderia fazer a festa que ele quisesse, o tempo que ele quisesse. O pai não queria dizer não. Oh, aleluia! Querido, é grande a alegria do Senhor quando um pecador se arrepende. Seja ele o filho mais novo ou o filho mais velho. É grande a alegria no céu. Às vezes as pessoas nascem numa igreja, vivem a vida inteira numa igreja e nunca usufruíram de uma vida abundante na presença do seu Pai Celestial. Às vezes estão ali como mera formalidade. E às vezes o filho mais novo saiu e se perdeu no mundo, mas o filho mais velho, ele estava perdido dentro da casa do Pai. Eu quero que você pense essa noite, que você caia em si, seja a sua posição de um filho mais novo que foi para longe, ou seja a posição do filho mais velho que sempre esteve ali, mas nunca usufruiu daquela intimidade com seu pai. Que hoje seja o tempo de você se humilhar na presença do Senhor, buscar o teu Pai Celestial, que está sempre pronto a te receber de braços abertos. Antes dessa parábola, nós temos mais duas no capítulo 15. Uma é da ovelha perdida,
que Jesus fala da alegria do pastor quando ele encontra a sua ovelha perdida. E também da dracma perdida, que foi perdida dentro de casa. A ovelha estava fora, mas a dracma estava dentro. E ela estava perdida também. E é a alegria tanta de quem achou a ovelha do pastor, como da mulher que achou a dracma perdida. Se você está perdido, se volte hoje para o Senhor. A alegria, a festa no céu, a festa dentro de você, a alegria dentro de você, do seu coração, será muito grande. Sabe qual é o caminho para se chegar ao Pai? Através de Jesus. Oh, glória a Deus! Olha só. João 14:6 diz assim, Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. O caminho é Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Aceite seu sacrifício na cruz por você. Reconheça os seus pecados. Reconheça que sem o Senhor você não é nada. Confesse os seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado e de toda a injustiça. 1 João 1,9. Reconheça que só em Jesus a salvação. Para finalizar, queridos, olhando para o filho mais velho, eu fico pensando, tem muita gente que acha que vai chegar no céu por ser bonzinho, por nunca ter saído da igreja, por nunca ter matado, roubado, né, por nunca ter falado palavrão, é uma pessoa boa, acha que vai chegar no céu assim. Não, não vai. E eu vou te mostrar na palavra de Deus. Em Efésios 2, 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras, versículo 9. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, queridos, é só pela fé. É pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Não é por eu ser boazinha, não é por eu ser... Não, é pela graça do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra fale profundamente ao seu coração, que hoje seja o tempo de voltar para a casa do Pai, ou se você não saiu fisicamente, mas está afastado, mesmo estando dentro da casa do Pai, é tempo de você usufruir da presença do teu Pai Celestial. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensinou através dessa parábola tão linda, Senhor, o amor de Deus Pai para com os seus filhos. Não importa, Senhor, o caminho que nós sigamos, se vamos para longe, se nos rebelamos, saímos da tua presença, aceitamos as ofertas desse mundo tenebroso, aceitamos os prazeres desse mundo, ou mesmo se estamos dentro da tua casa, mas por formalidade, por religiosidade, sem ter um legítimo encontro com o Senhor. Não importa a maneira como nós estamos perdidos, se fora da tua casa ou dentro da tua casa, o Senhor espera pelo nosso retorno. Espera, Senhor, espera por nós para que nos acheguemos a Ti. Ó Deus, que essa noite seja uma noite de salvação. Ó Deus, que essa noite seja uma noite de reconciliação com o Senhor. Ó Deus, é
tempo de buscar a tua presença, é tempo de humilhar-nos diante da tua presença, é tempo de arrependimento. Senhor, toca nos corações através do teu Espírito Santo. Senhor, aqueles que já perderam tantas coisas na vida, que essa noite seja uma noite de cair em si, Senhor, de se arrepender, de se humilhar, de voltar para casa, Pai, não somente da tua presença, mas até mesmo para a casa física dos pais, para a casa da esposa, onde deveria ter saído. Senhor, transformado verdadeiramente. Ó Deus, para ti nada é impossível. Senhor, eu coloco cada vida diante do Senhor e que o Senhor possa operar maravilhas no meio do teu povo, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ser realmente teus filhos adoradores, aqueles que te honram, Senhor, não somente de lábios para fora, mas de coração contrito e verdadeiro. Senhor, fortalece a cada um, Senhor, renova, Pai. Ó Deus, estende a tua mão de poder e misericórdia sobre cada um daqueles que estão hoje com o coração ferido, com o coração afastado da tua presença. Que hoje seja noite de salvação, de reconciliação, de libertação, no precioso nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o teu nome. Amém e amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias, marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Inimigo nos resistirá. Que vocês tenham um resto de semana abençoado. E vamos para o nosso tríplice amém. Não podemos nos esquecer. Que todo o povo de Deus diga
Que todo o povo de Deus diga. Agora, bem forte. Que todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.